Imagine um Toyota Corolla que já rodou mais de 2 milhões de quilômetros nas estradas, e ainda assim dirige como se tivesse acabado de sair da fábrica. É distância suficiente para ir à Lua e voltar mais de 2 vezes. Neste vídeo, damos uma olhada em outras 12 lendas automotivas construídas em uma era em que a efemeridade planejada era impensável e os computadores eram encontrados exclusivamente em escritórios, não sob o capô. Fique ligado, porque o exemplo final mudará completamente sua percepção do que os carros eram realmente capazes de fazer naquela época. 12º lugar, o Toyota Corolla de 1983 a 1987. Imagine fazer um vídeo sobre os carros mais confiáveis de todos os tempos, e esquecer o modelo mais indestrutível. O Corolla dos anos 80 foi igualmente importante. Este carro era como o amigo que nunca fica doente, aconteça o que acontecer. Na Nova Zelândia, há até um caso documentado de um Corolla 1986 que rodou mais de 2 milhões de quilômetros com seu motor e transmissão originais. Para efeito de comparação, isso equivale aproximadamente a 714 viagens de Los Angeles a Nova York. O proprietário disse que o único reparo importante foi a troca da embreagem com cerca de 1,8 milhão de quilômetros, e mesmo assim, ele se sentia culpado por isso. O segredo do sucesso da Toyota residia em seus lendários motores de 4 cilindros 4AC e 4ALC. Esses motores tinham um design tão simples que até uma calculadora de bolso parecia complexa em comparação. Nada de eletrônicos excessivamente sofisticados, nada de sensores caprichosos, apenas um robusto sistema mecânico de injeção de combustível que, em caso de emergência, podia até funcionar com água salobra filtrada. O que realmente tornou o Corolla imortal, no entanto, foi a fase perfeccionista da Toyota na época. Os engenheiros mal dormiam, esforçando-se para eliminar todos os possíveis pontos fracos. O sistema de arrefecimento foi testado no deserto australiano. O sistema elétrico era tão simples que os mecânicos cubanos chamavam os carros de carros milagrosos, porque os mantinham funcionando com clipes de papel e pura engenhosidade. Em muitos países, esses veículos se tornaram mais do que apenas um meio de transporte, foram um verdadeiro patrimônio para gerações inteiras. A confiabilidade frequentemente determinava o progresso econômico ou o destino do deslocamento diário. E se algo quebrasse depois de 400 mil quilômetros, poderia ser consertado com peças de reposição da loja de ferragens e um pouco de habilidade manual. 11º lugar, o Peugeot 504, fabricado entre 1968 e 1983. Difícil de acreditar, mas este carro sobreviveu não só a estradas ruins, mas também a guerras civis de verdade, e eu quase não vi. O 504 não era um carro comum. Foi projetado para áreas onde a oficina mais próxima ficava a centenas de quilômetros de distância e o mecânico muitas vezes só tinha uma chave inglesa enferrujada e uma boa dose de orgulho francês à disposição. Em 1976, um 504 venceu o East African Safari Rally, uma competição que tinha menos a ver com velocidade do que com pura sobrevivência. Naquele mesmo ano, outro exemplar cruzou o deserto do Saara 47 vezes em uso comercial. Não foi uma corrida, foi a imortalidade sobre 4 rodas, com assentos para passageiros. A receita para o sucesso seguia uma lógica francesa clara: construir tudo 2 vezes mais resistente do que realmente precisava ser, e então adicionar ainda mais aço, apenas por segurança. O eixo traseiro foi retirado diretamente de veículos comerciais, e a suspensão era tão robusta que conseguia lidar com buracos que pareciam pequenos barrancos. O motor a diesel XN1 era tão robusto que, em caso de emergência, podia até funcionar com óleo de cozinha, e em algumas aldeias africanas, foi exatamente isso que aconteceu. Enquanto os fabricantes alemães aperfeiçoavam meticulosamente os carros para rodovias impecáveis, a Peugeot testava seus veículos sob as condições mais difíceis, em meio a conflitos e guerras. O 504 tornou-se um símbolo de independência e resiliência em muitas partes da África porque simplesmente se recusou a desistir, mesmo quando desistir significaria o fim. Mesmo hoje, vários 504 ainda operam como táxis na África Ocidental, muitos com mais de 800 mil quilômetros em seus sistemas de transmissão originais. Esses veículos há muito superaram sua finalidade original e personificam a tenacidade mecânica envolta em uma elegância francesa atemporal. 10º lugar, o Lexus LS 400, produzido de 1990 a 1994. A Toyota investiu 6 anos de desenvolvimento e mais de €1 bilhão neste modelo, com um objetivo claro: ofuscar a classe de luxo alemã da Mercedes e da BMW a tal ponto que seus engenheiros questionassem suas escolhas de carreira.
E eles conseguiram, de forma ainda mais impressionante do que qualquer um no Japão jamais sonhou ser possível. A história de sua criação se parece com uma batalha estratégica do mundo automotivo. A Toyota comprou todos os sedãs de luxo da Mercedes, BMW e Jaguar, desmontou-os até o último parafuso e descobriu mais de 1.400 possíveis melhorias. O resultado final foi um carro que fez a engenharia de precisão alemã parecer quase antiquada. Prova impressionante. Em Dubai, um LS400 serviu como táxi quase continuamente entre o aeroporto e a cidade por 7 anos, acumulando aproximadamente 900 mil quilômetros. O único componente não programado que precisou ser substituído foram as pastilhas de freio. O motor, a transmissão e até mesmo o sistema de ar-condicionado resistiram sem grandes intervenções, apenas a manutenção de rotina foi necessária. O motor V8-1UZ FE era uma verdadeira obra-prima da engenharia japonesa. Antes do início da produção, a Toyota testou esses motores por uma distância equivalente a 1 milhão de milhas. Houve até equipes cuja única tarefa era eliminar cada rangido e chocalho. As maçanetas das portas foram abertas e fechadas centenas de milhares de vezes apenas para testar sua durabilidade. Mas o ponto crucial era, o carro cumpria o que prometia. Enquanto os proprietários de um Mercedes Classe S praticamente consideravam sua oficina um segundo lar, muitos motoristas do LS4000 simplesmente se esqueciam de que seu carro precisava de manutenção. Os recalls se limitavam a tapetes ou mostradores de rádio, nada que afetasse a confiabilidade. A Lexus provou, assim, que a atenção japonesa aos detalhes não só criava luxo, mas também produzia veículos mais confiáveis que relógios suíços e mais silenciosos que bibliotecas. Nono lugar, o BMW Série 5 da geração E39, produzido de 1995 a 2003. Este modelo foi criado durante um breve período em que a BMW construiu carros que não eram apenas empolgantes, mas também duráveis, antes de se lembrarem de que visitas à oficina podiam ser mais lucrativas do que clientes satisfeitos. Foi, por assim dizer, a era de ouro da Baviera, tecnicamente empolgantes, mas robustos e práticos. Um caso documentado na Alemanha mostra um E39540 e usado como táxi na Autobahn. Ao longo de 8 anos, ele percorreu cerca de 745 mil quilômetros, com um motor V8 que nunca precisou ser aberto. A transmissão trocou suavemente até o final, e o chassi manteve sua precisão aguçada durante toda a sua vida útil. Os motores de 6 cilindros em linha M52 e M54 eram verdadeiros corredores de resistência, exigindo basicamente apenas trocas regulares de óleo e um novo tensionador de corrente de distribuição ocasional. Nada de sistemas de refrigeração de plástico frágeis à beira do colapso. Nada de componentes eletrônicos que sofressem ataques de pânico. Simplesmente engenharia alemã pura da era em que a BMW ainda acreditava que poderia construir as máquinas de dirigir definitivas. O que tornava este modelo especial era a filosofia de desenvolver tudo desde o início, porque reivindicações de garantia poderiam custar sua reputação. A suspensão dianteira de duplo braço triangular era obra de engenheiros que sabiam que conforto e precisão não precisam ser mutuamente exclusivos. E a direção transmitia uma sensação real de direção, pois ainda funcionava por meio de conexões mecânicas em vez de filtros de software. O i39 era a BMW em seu auge. Confiável o suficiente para o uso diário, fascinante o suficiente para dirigir com paixão, e criado na última era em que os carros alemães eram construídos por perfeccionistas, não por contadores com tostões. Oitavo lugar, o Land Rover Defender, construído de 1983 a 2006. Este veículo não foi simplesmente desenvolvido, foi forjado a partir do pragmatismo agrícola britânico e da vontade indomável dos militares. Os engenheiros da Land Rover claramente se perguntavam uma única questão: e se construíssemos um trator que pudesse transportar passageiros e escalar montanhas simultaneamente? Em 1989, um Defender 110 tornou-se o primeiro carro a cruzar a Antártida sem assistência externa. Ele suportou temperaturas que teriam paralisado instantaneamente a eletrônica moderna e atravessou paisagens que, de outra forma, seriam um pesadelo. Mais tarde, o mesmo veículo completou a travessia do Saara, provando que o frio extremo e o calor escaldante são igualmente relevantes para a verdadeira engenharia britânica. O segredo do sucesso residia na simplicidade rústica. Os motores a diesel 300 TDI e TD5 eram essencialmente motores de caminhão que, por acaso, cabiam em um carro de passeio. Tudo era operado manualmente, a injeção de combustível era puramente mecânica e o sistema elétrico era tão simples que podia ser consertado com um cabide de arame e um pouco de engenhosidade.
Mas a verdadeira razão pela qual o Defender alcançou o status de lenda estava em outro lugar. Tornou-se o veículo preferido das Nações Unidas para acessar regiões inacessíveis. Sempre que organizações humanitárias precisavam de algo que funcionasse em todas as circunstâncias, mesmo em lugares onde até Mad Max ficaria nervoso, encomendavam centenas desses veículos. Esses veículos off-road sobreviveram a guerras, enfrentaram desastres naturais e provaram ser virtualmente indestrutíveis em crises humanitárias em todos os continentes. Eles foram alvejados, atingidos por explosões, tombados montanha abaixo e conduzidos em condições que desabilitariam instantaneamente os SUVs modernos. O segredo não era uma engenharia sofisticada, mas uma construção honesta, projetada para locais onde falhas poderiam ser fatais. E antes de continuarmos esta lista de imortalidade mecânica, clique em inscrever-se e ative o sininho, porque as próximas 7 lendas mudarão tudo o que você pensava sobre confiabilidade automotiva. 7º lugar, a Ford F-150, fabricada entre 1980 e 1996. Enquanto o mundo debatia a confiabilidade dos carros japoneses, esta picape discretamente fez o trabalho de verdade na América do Norte. Ela nasceu durante um período em que a Ford foi brevemente lembrada de que, construído para ser Ford resistente, precisava ser mais do que apenas um slogan de marketing. Um exemplo impressionante vem do Alaska. Uma F-150 de 1987 com motor de 6 cilindros em linha e 300 polegadas cúbicas percorreu mais de 1.366.000 de quilômetros, transportando equipamentos pesados entre remotas instalações de produção de petróleo por anos. As temperaturas oscilavam de menos 60 graus Celsius no inverno a mais 38 graus Celsius no verão, as estradas eram feitas de pedra e esperança, e a oficina Ford mais próxima ficava a centenas de quilômetros de distância. Mesmo assim, a picape nunca sofreu um defeito grave. No centro da sua estrutura estava este motor de 6 cilindros em linha de 300 polegadas cúbicas, um motor de construção tão rústica que provavelmente poderia funcionar com bebida caseira e uma rápida oração. Os engenheiros da Ford o desenvolveram não para a velocidade, mas para a imortalidade. Ele produzia cerca de 145 cavalos de potência, oferecia torque suficiente para arrancar tocos de árvores do chão e era tão simples que podia ser revisado com ferramentas comuns. E aí estava a diferença. Esta geração de F-150 não foi projetada como um símbolo de status, mas como uma ferramenta de trabalho para pessoas que dependiam de seus veículos todos os dias. O sistema elétrico ainda era baseado em fios de cobre de verdade, em vez de soluções frágeis de economia de combustível. O sistema de combustível era tão mecânico que, em caso de emergência, podia ser consertado com determinação e um pouco de fita adesiva. Essas picapes se tornaram a base de indústrias inteiras. Construtoras compraram frotas inteiras porque precisavam de veículos que dessem partida confiável todas as manhãs, por mais de 2 décadas. E se uma peça quebrasse, ela poderia ser facilmente consertada sem diagnósticos computadorizados ou um diploma de engenharia. 6º lugar, o Nissan Patrol Y60, produzido de 1987 a 1997. Este modelo foi o desafio aberto da Nissan ao domínio da Toyota no deserto, e, em vez de jogar limpo, eles imediatamente mostraram suas armas. O Y60 não era um veículo off-road comum, mas sim uma fortaleza móvel que, de repente, fez o Land Cruiser parecer ultrapassado. Um caso documentado na Arábia Saudita relata um Y60 usado como veículo de resgate no deserto de Rub al-Khali, percorrendo mais de 900.000 quilômetros. Ele sobreviveu a tempestades de areia que removeram a tinta do metal, a temperaturas que derreteram painéis e a terrenos normalmente encontrados apenas em livros didáticos de geologia. E o mais impressionante, o motor original de 6 cilindros em linha TB42 nunca precisou de revisão interna. Este motor TB42, com um deslocamento de mais de 4,2 litros, era essencialmente um motor de caminhão que acidentalmente havia sido instalado em um carro de passeio. Tinha ampla potência, mas seu fator decisivo era sua confiabilidade inabalável. Mesmo depois de mais de 1.400.000 de quilômetros, o equivalente a meio milhão de milhas, ele continuava a funcionar como se fosse indestrutível. A manutenção frequentemente consistia em nada mais do que areia grossa do deserto, uma dose de esperança e orações silenciosas aos deuses da mecânica. O que claramente diferenciava o Patrol dos concorrentes da Toyota, no entanto, era a engenharia moderna da Nissan.
Enquanto o Land Cruiser daquela época ainda usava molas de lâmina como uma relíquia de 1955, o Patrol recebeu uma suspensão de mola helicoidal que permitia uma enorme articulação do eixo, mas ainda deixava os passageiros com os dentes na boca. Esse avanço tecnológico fez do Y-60 o veículo preferido das mineradoras australianas e dos governos do Oriente Médio. Organizações que precisavam de veículos que pudessem operar literalmente em ambientes hostis, onde falhas poderiam ter consequências fatais. Quando seu local de trabalho é literalmente lugar nenhum, você precisa de um carro que não o decepcione, e foi exatamente isso que o Nissan Patrol Y60 ofereceu. Quinto lugar, o Mitsubishi Pajero, também chamado de Monteiro em alguns mercados, construído de 1982 a 1991. Esta primeira geração não foi apenas robusta, foi literalmente construída para dominar o Rally Paris-Dakar. E foi exatamente isso que fez, impressionantes 12 vitórias em uma das competições de automobilismo mais difíceis do mundo, onde, na pior das hipóteses, falhas técnicas poderiam significar o fim no Saara. Em 1985, um Pajero de produção demonstrou impressionantemente sua resistência ao cruzar o Saara na mesma rota da corrida Dakar, embora totalmente carregado com equipamentos científicos e pesquisadores. Ele dominou essa rota por mais de 6.000 quilômetros sem uma única falha mecânica. E isso apesar do dobro da carga útil e de temperaturas que frequentemente ultrapassavam os 60 graus Celsius. Era equipado com um motor G54B de 4 cilindros e 2,6 litros, uma unidade que, embora não quebrasse nenhum recorde de aceleração, representava algo muito mais importante: confiabilidade inabalável. Originalmente desenvolvido para veículos comerciais, ele subitamente se viu em veículos de expedição que viajavam para longe da civilização, em áreas onde falhas significavam se tornar parte da história do deserto. Esses motores funcionavam com manutenção mínima, às vezes literalmente mantidos vivos apenas com areia, esperança e uma palavra de incentivo. Mas o que realmente tornou o Pajero imortal foi a tração integral Super Select da Mitsubishi. Enquanto outras fabricantes ofereciam aos seus clientes a opção entre tração nas duas rodas, e por favor, não fique preso, a Mitsubishi oferecia um sistema que podia lidar com tudo, desde longos trechos de rodovia a terrenos rochosos, sem esforço algum. O Pajero, assim, conquistou uma base de fãs leais, pessoas que julgavam a qualidade do veículo não pelo estofamento em couro ou acabamento cromado, mas pela alta probabilidade de sobrevivência em situações extremas. Não eram SUVs de shopping center. Eram veículos de expedição com ar-condicionado e bancos para passageiros, veículos projetados para desafiar os limites. Quarto lugar, o Chevrolet K5 Blazer, produzido de 1973 a 1991. Este modelo foi a resposta da General Motors à pergunta absurda: e se construíssemos um SUV conversível que pudesse sobreviver a uma guerra nuclear? O K5 era a ideia americana de utilidade intransigente, potente, robusto, com teto removível e a aura de mecânica indestrutível. No Colorado, há um caso documentado de um K5 Blazer de 1979 sendo usado como veículo de resgate em montanha por mais de 15 anos. Ele percorreu cerca de 816.000 quilômetros, em trilhas que teriam perturbado até mesmo um Ibex, em condições que variaram de menos 40 graus Celsius em nevascas a mais 38 graus Celsius no calor escaldante do deserto. E, no entanto, o V8 original de 350 polegadas cúbicas e a transmissão TH350 nunca precisaram de uma grande reforma. Os motores V8 Small Block eram monstros de torque que podiam arrancar tocos de árvore sem que o tacômetro se movesse perceptivelmente. A transmissão do TH350 tinha um design tão simples que podia ser consertada em um celeiro com algumas ferramentas e um manual de reparos. E a caixa de transferência NP205 era tão grande que quase poderia se passar por uma máquina de construção. Mas o que realmente tornou o K5 especial foi seu papel como o primeiro veículo de aventura dos Estados Unidos para usuários particulares, mesmo antes do termo Lifestyle Off-Roader existir. O Blazer escalou montanhas, atravessou desertos e rebocou barcos para lugares onde os dispositivos de navegação atuais já teriam emitido mensagens de erro há muito tempo. E aí residia a lógica americana típica. O K5 foi construído para pessoas que mediam a resiliência pela distância que conseguiam se afastar da civilização sem arriscar a vida. Não era refinado, não era econômico e certamente não era ecologicamente correto, mas era honesto. E no reino da confiabilidade mecânica, honestidade é tudo.
Terceiro lugar, a picape Datsun, ou melhor, Nissan 720, fabricada entre 1979 e 1986. Enquanto todos falavam da indestrutibilidade da Toyota, este pequeno cavalo de batalha discretamente fez o mesmo trabalho, com menos alarde, mas consideravelmente mais estilo. Foi o segundo antídoto japonês para as picapes americanas, muitas vezes sem entusiasmo, e merecia muito mais reconhecimento do que simplesmente ser considerada a rival esquecida da Toyota. Um caso documentado na Austrália relata um 720 que foi usado como veículo comercial em uma estação remota no interior do país por 18 anos. Ele rodou mais de 750 mil quilômetros em trilhos que mal passavam por estradas, transportou cargas muito acima de sua capacidade oficial e operou a centenas de quilômetros da oficina mais próxima. O motor Z22 original nunca precisou ser aberto internamente. Este motor de 4 cilindros e 2,2 litros era uma obra-prima de simplicidade. Robusto o suficiente para fazer as picapes americanas parecerem antigas, mas econômico o suficiente para fazer os proprietários de V8 pensarem duas vezes antes de pagar a conta. Sem sistemas complicados de controle de emissões, sem injeção eletrônica de combustível errática, apenas carburadores simples que podiam ser ajustados com alguns ajustes. E era exatamente isso que o diferenciava dos concorrentes da Toyota. O 720 tinha estilo. Enquanto a Hilux parecia uma completa perda de tempo para seus desenvolvedores, a Nissan parecia quase elegante. Provou que confiabilidade não precisa ser entediante. A picape tornou-se a escolha preferida dos pequenos empresários que precisavam de uma ferramenta confiável para o trabalho, mas não queriam dirigir um veículo que parecesse equipamento agrícola. E quando esses veículos finalmente se desgastaram completamente após 480 mil quilômetros, pouco menos de meio milhão de quilômetros, os motores foram simplesmente transplantados para outros veículos. Esses motores simplesmente não queriam desistir. Segundo lugar, a primeira geração do Isuzu Trooper, produzido de 1984 a 1991. Este veículo foi a obra-prima da engenharia funcional da Isuzu, um carro que parecia um SUV por fora, mas era tão robusto quanto um veículo comercial em sua essência. Durante seu desenvolvimento, os engenheiros tomaram uma decisão clara: conforto era um bom acréscimo, mas confiabilidade era absolutamente essencial. Na África, há um caso documentado de um Trooper de 1987 servindo como veículo de safari por 12 anos inteiros. Ele transportou turistas por mais de 650 mil quilômetros através de reservas de caça onde uma falha mecânica poderia rapidamente se tornar uma ameaça à vida. Ele sobreviveu a travessias de rios, temporadas de lama e manutenção que consistia essencialmente em óleo de motor e otimismo. O motor de 4 cilindros e 2,6 litros nunca precisou de uma grande revisão. O motor 4Z1 não era exatamente um carro potente, mas combinava a precisão de um relógio suíço com a robustez de um motor de caminhão. Contanto que recebesse trocas regulares de óleo e uma correia dentada nova de vez em quando, funcionava praticamente para sempre. Entregava um torque decente, consumia relativamente pouco combustível e simplesmente se recusava a reconhecer 480 mil quilômetros, pouco menos de 500 mil quilômetros, como quilometragem alta. E era aí que residia sua singularidade. O Trooper era o SUV para quem não queria apenas parecer aventureiro, mas para quem realmente saía, e precisava voltar em segurança. A transmissão manual era tão sólida que quase poderia ter sido usada na construção de estradas. A tração integral era mecânica, simples e confiável o suficiente para ser compreendida mesmo por quem não tem diploma de engenharia. Cada componente foi testado ao limite de sua durabilidade, e depois redesenhado para torná-lo ainda mais resistente. O Trooper não era um item de moda, mas uma ferramenta de sobrevivência sobre 4 rodas. Primeiro lugar, o Volvo 240, fabricado entre 1974 e 1993. Quem já teve um sabe imediatamente porque ele está no topo desta lista. Este carro não era um simples meio de transporte, era mais como um cofre móvel, equipado com assentos e construído com a solidez de um pequeno prédio. Talvez o exemplo mais famoso de quilometragem extrema venha do Volvo P1800 de Ir Gordon, fabricado em 1966, que percorreu mais de 5,1 milhões de quilômetros. Mas a série 240 também ofereceu histórias semelhantes. Na Suécia, há um 285DL de 1985 que já percorreu 1,8 milhão de quilômetros, e ainda é usado diariamente por um veterinário rural. O motor B21 original nunca foi completamente revisado.
Os motores das séries B21 e B23 eram verdadeiras obras-primas da superengenharia. Os engenheiros da Volvo os testaram, operando sem óleo até que travassem, e então os redesenharam para durar ainda mais. Muitos desses motores ultrapassaram facilmente 640 mil quilômetros com nada mais do que manutenção regular. Alguns casos documentados chegaram a ultrapassar 800 mil quilômetros com os componentes internos originais. O que tornou o B240 verdadeiramente lendário foi a filosofia por trás dele. Ele foi desenvolvido por engenheiros que acreditavam que um carro deveria durar mais do que alguns casamentos. Enquanto outros fabricantes introduziram complexidade desnecessária, a Volvo aperfeiçoou a arte da simplicidade. Injeção mecânica que até fazendeiros podiam operar, transmissões manuais que se moviam com a precisão de ferrolhos de riffle e aquecedores que poderiam ter aquecido casas pequenas. A máxima do design era cristalina: construir tudo pelo menos 3 vezes mais resistente do que o necessário, e então adicionar ainda mais aço. As portas pesavam mais do que os capos atuais, os painéis da carroceria eram grossos o suficiente para desviar pequenos projéteis e a gaiola de segurança provavelmente sobreviveria até mesmo a desabamentos de prédios. O Volvo 240 tornou-se o carro daqueles que realmente não gostavam de carros. Pessoas que não buscavam velocidade, estilo ou símbolos de status, elas só queriam algo que desse partida todas as manhãs até o sol finalmente se pôr. Em cidades universitárias por todos os Estados Unidos, os 245S danificados tornaram-se declarações políticas móveis, práticos, indestrutíveis e completamente indiferentes às tendências da moda. Qualquer um que queira descobrir o segredo da longevidade deve examinar esses veículos. O que os engenheiros suecos criaram aqui beira a imortalidade mecânica, e merece ser preservado para as gerações futuras. E isso conclui nossa retrospectiva de mais 12 veículos construídos para durar a vida toda, e, muitas vezes, mais. Essas lendas da mecânica demonstram de forma impressionante que, em algum momento entre a década de 1990 e hoje, esquecemos que os carros deveriam ser companheiros leais para a vida toda, não apenas bens de consumo de curta duração. Você percebe o padrão? Todos esses veículos tinham os mesmos ingredientes secretos: eletrônica mínima, engenharia exagerada e engenheiros que encaravam as reivindicações de garantia como uma derrota pessoal. Eles nasceram em uma era em que os computadores pertenciam aos escritórios, não sob o capô dos carros, e em que, bom o suficiente, nunca era realmente suficiente. A questão agora é: qual desses veículos imortais estava na sua garagem ou na da sua família? Compartilhe suas histórias de alta quilometragem nos comentários abaixo. Tenho certeza de que alguns de vocês conhecem exemplos ainda mais malucos do que os que apresentamos aqui. Clique em inscrever-se agora para não perder mais nenhuma história da história automotiva. E não se esqueça, ninguém mais constrói carros como antigamente, mas agora você sabe exatamente o que perdemos ao longo do caminho.